Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online com o Cristiano Barbosa. Nesse momento agora a gente discutindo aspectos aí relativos à Lei 13.874 de 2019, que é chamada Lei da Liberdade Econômica. Colegas, o próprio nome já indica, Lei da Liberdade Econômica. Se nós formos olhar a discussão que os doutrinadores, que os especialistas em direito empresarial fazem a respeito dessa lei, eles indicam que foi uma lei criada com o objetivo de simplificar processos, de tornar mais fácil o registro das empresas, o exercício da atividade empresarial, a concretização da empresa, com a finalidade, obviamente, de impactar positivamente a atividade econômica, porque ao simplificar o processo de criação de empresa, ao simplificar o modo de registro de empresa, que é uma das coisas que essa lei, direto ou indiretamente, também traz para a gente, existe aí a visualização de que haverá um impacto positivo para a atividade econômica. Ante as dificuldades que nós temos visto aí no cenário internacional e nacional, de desemprego, etc., essa lei, segundo os doutrinadores e segundo os especialistas que fazem comentários a respeito dessa lei, ela vem com a intenção de permitir que a pessoa, que o indivíduo, ele possa então se registrar como empresário, que ele possa então criar uma empresa, que ele possa exercer uma atividade econômica organizada em um estabelecimento de modo a impactar positivamente a atividade econômica, com a geração de emprego, renda e circulação de renda. Tá? Então, essa lei ela traz alguns aspectos nesse sentido. A título de exemplo, a gente poderia citar o artigo 16 da Lei 13.874. Deixa eu pegar o artigo aqui para me ler para vocês. Olha aqui, ó. Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Aplica-se ao disposto no caput deste artigo as obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil, livre de controle de produção e estoque da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Observe, através do artigo 16, existe a indicação de que vai ser criado um sistema simplificado para a escrituração digital. Então, é uma forma que a gente visualiza que a lei está caminhando no sentido de desburocratizar e de facilitar o exercício da atividade econômica, porque existe um interesse de que haja a realização de exercício de empresa com a finalidade, como nós já dissemos anteriormente, de impactar positivamente a economia, com a geração de emprego, renda, etc. Tá? Um outro exemplo também que nós podemos mencionar está no artigo 1º. O artigo 1º da lei, ele fala para a gente que essa lei, quer ver? Essa lei fica instituída a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas para a proteção da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, parágrafo único do artigo 170 e 174 da Constituição Federal. Então, quando ele fala que declara direitos de liberdade econômica, se eu estou querendo dar liberdade econômica, obviamente a intenção da lei é simplificar processos, é simplificar procedimentos, é gerar uma melhor ou uma maior facilitação, tanto para a criação, registro, também como para escriturações das atividades empresariais. E com isso, a lei vem, então, no sentido de facilitar, no sentido de auxiliar e de desburocratizar alguns aspectos relacionados com a criação de empresas. Outro exemplo que a gente pode citar também está no próprio parágrafo 1º do artigo 1º, que menciona assim, o disposto nessa lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, direito empresarial, econômico, urbanístico, trabalho e relações jurídicas que se encontram em seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre o exercício de profissões, o comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. O parágrafo 1º do artigo 1º, ele vem mencionar que essas regras que foram criadas pela Lei 13.874 vai impactar, vai ser aplicado no direito civil, no direito empresarial, no direito econômico e outras mais áreas que nós já mencionamos nesse parágrafo. Quando a gente visualiza isso, é mais um indicativo de que nós temos, então, a simplificação de procedimentos. Né? A ideia é essa.
segundo os doutrinadores, segundo os especialistas da área de direito empresarial que mencionam e comentam a respeito dessa lei. Olha para você ver o que fala o parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre a atividade econômica privada. Então, vai ser interpretado em favor, né, daquele, em certa medida, que está realizando a atividade econômica, está buscando concretizar, está buscando criar a empresa, estabelecimentos comerciais, etc. Com isso, a gente visualiza mais uma vez, segundo alguns doutrinadores, alguns estudiosos da área, que a gente teria então uma simplificação de procedimentos para o exercício da atividade econômica, com a finalidade de garantir essa liberdade de iniciativa econômica através da criação de empresas. Para complementar a nossa ideia a respeito da lei da liberdade econômica, olha para você ver o que fala o parágrafo 2º. É claro que a gente não vai descer em todos os artigos que a lei menciona para a gente, porque é um pouco extenso e envolveria outras áreas que não apenas a parte introdutória de direito empresarial. Mas olha para você ver o parágrafo 2º. São princípios que norteiam o disposto dessa lei. A liberdade como garantia no exercício da atividade econômica. A boa-fé do particular perante o poder público. A intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício da atividade econômica e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Regulamento disporá, parágrafo único, sobre os critérios de aferição e afastamento do inciso 4, que é o reconhecimento da vulnerabilidade, limitados à questão da má-fé, hipersuficiência ou reincidência. Então, a gente visualiza que existe aí a visualização de que esse empresário perante o Estado ele é a parte vulnerável e que a gente teria então que ter respeito a esse contexto de vulnerabilidade, exceto nos casos em que há a relativização dessa vulnerabilidade conforme o parágrafo único que a gente acabou de mencionar, tá certo? A gente tem então, como eu estava mencionando, a ideia de que existe um interesse em gerar liberdade de comercialização, de exercício de empresa. Parágrafo 3º para a gente fechar aqui. São direitos de toda pessoa natural ou física essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco para o qual se valha exclusivamente da propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de qualquer ato público de liberação da atividade econômica. Perceba que no inciso 1 do artigo 3º, a gente tem, então, a indicação e a visualização de uma simplificação para o exercício da atividade empresarial. Segundo, inciso 2, desenvolver a atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso seja sujeito a cobrança ou encargos adicionais. Então, a gente visualiza mais uma vez que no inciso 2, nós temos aí a perspectiva e a indicação, ainda que indireta, que existe uma simplificação de procedimentos aí para o exercício da empresa, para a criação de empresas ou para a atuação empresarial, no contexto lá do seu perfil funcional. Olha para você ver o que fala o inciso 3. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência das alterações da oferta e da demanda. Ou seja, o Estado não vai meter a mão na regulação de preço. O que vai determinar o preço é a oferta e a demanda nos casos de mercados que não são regulados. É uma outra perspectiva que nós temos também a respeito de uma maior liberdade, uma simplificação de processos aí para exercício da empresa. E o inciso 6º, desenvolver, executar e operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornem desatualizadas por força do desenvolvimento tecnológico, consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento que disciplinará os requisitos para a aferição da situação concreta, os procedimentos, o aumento e as condições dos efeitos. Então, é uma outra forma também que a gente visualiza a possibilidade de termos uma simplificação para o desenvolvimento da atividade econômica no contexto da Lei 13.874. Tem vários outros artigos, mas a gente vai pegar só o primeiro, segundo e terceiro, só para que vocês possam ter uma perspectiva a respeito dessa visualização, de simplificação e tentativa de facilitar a atividade empresarial no Brasil. Nos vemos no nosso quarto vídeo.